Olá, para você que está me assistindo aqui em mais uma reflexão semanal, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar da semana do dia 10 ao dia 16 de novembro, uma semana que em termos de quantidade tem mais movimento do que a semana anterior. Nós não vamos ter assim períodos de mais de 24 horas com a lua fora de curso e nem dias assim que só tem um único movimento. A gente tá bem equilibrada assim a semana, né? Os dias estão bem equilibrados em quantidade. Agora, em termos de movimentos interessantes, nós vamos ter uma fase cheia acontecendo essa semana, vamos ter Vênus ingressando em Capricórnio. E o ponto alto da semana é o Saturno voltando ao movimento direto, né? Vocês até acharam engraçado eu falando lá no final do vídeo anterior, Saturno tá sapateando em cima do meu Sol nesse movimento, direto, retrógrado, ele tá sapateando ali em Peixes em torno do meu Sol. E de todos nós que temos planetas aí em torno dessa região de Peixes. Agora ele volta ao movimento direto, vai ser a última vez que ele vai passar pelo Sol no meu mapa, na minha carta, graças a Deus. E vamos que vamos, né? Bom, aproveite e dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se não tiver, já se inscreva aqui no canal para você aproveitar tudo que eu posto. Tem seção de membros aqui com 2 níveis, vídeos práticos e teóricos também, né, sobre astrologia tradicional sempre, tá? E a gente aborda assuntos variados aí dos vários ramos da astrologia tradicional. Quero também dizer para vocês que os descontos dos cursos lá da plataforma EAD voltaram, tá? Então, nesse período de final de ano, como eu sempre faço, a gente tem descontos de 50%. É só você pegar esse cupom que aparece aqui e adicionar lá no carrinho de compra para você ter um desconto de 50%. Ele vale para todos os cursos, tá? Agora, assim, a gente tem alguns planos lá na plataforma que já englobam todos os cursos. Então, se você comprar um plano e no carrinho você aplicar o cupom, ele vai colocar os 50% sobre o plano geral. Se você for comprando os cursos separadamente, então ele vai colocar os 50% só em um curso, tá? Então, aí teria que comprar várias vezes, né, para ter os cursos, tá bom? Com desconto, mas ali no carrinho é onde tem a palavra cupom, é só clicar em cima da palavra cupom e adicionar o código, tá bom? Bom, então vamos falar aqui dessa semana, né? Se você deseja aprender astrologia, melhorar, né? Trabalhar um pouco mais aí um contato com técnicas, mas não deseja fazer um curso, tem as sessões de membros aqui do canal. Bom, então vamos ao que interessa, né? Semana recheadinha aí de movimento no céu. Iniciaremos a semana com a lua ingressando aqui no signo de Peixes. Então, gente, no sábado que a gente teve 2 momentos legais da lua ainda em Aquário, primeiro com Júpiter, depois com Vênus ali à noite, ela ficou fora de curso. Ela vai ingressar exatamente à 1 da madrugada no horário de Brasília, aqui no signo de Peixes, tá? E o que acontece, né? Quando a lua ingressa no signo de Peixes, fica com um ritmo mais lento, porque é um signo d'água. Em termos de natureza, a lua é fria e úmida, e Peixes também é frio e úmido. Então, isso vai criando um campo mais reservado, assim, não tem agitação, não é uma configuração muito animada, né? Muito festiva, né? Agora, para as atividades que sejam mais de recolhimento, que dependam de aprofundamento, que tem também uma relação com a abstração, né, com laços emocionais, até que não é tão ruim. O que acontece quando a lua ingressar em Peixes é que ela passa algumas horinhas, pouquinhas horinhas só, e daí ela já vai começar a se aproximar de um aspecto desafiador a Mercúrio, que está transitando no signo de Sagitário. E essa configuração, para a questão de interpretações, abstrações, de maneira global, já é mais necessária de atenção, porque fica bem confusa, gente, bem confusa, interpretações errôneas e assim, conversas também, né, são sujeitas a mal entendidos. Requer atenção, porque depois a lua, olha, já tá próxima aqui de Saturno, então ela sai da quadratura com Mercúrio e o próximo aspecto dela será com Saturno. Então esse momento ele vai precisar aí de uma atenção maior, porque é sujeito a mudança de opinião, de ideia de uma forma bem instável, sabe? Assim, não dá muito para contar com uma certeza das coisas, né? Ou da opinião das pessoas. E também cria esse campo em que a abstração vai para uma tendência instável. Então, interpretação errada, mal entendidos, esse campo aí, né? Do mal entendido fica mais presente. Se você estiver nesse momento da manhã, né, porque esse momento perfeito do aspecto entre Lua e Mercúrio vai ser à noite, 19h20. Então, se você estiver
durante esse período, manhã e tarde, lidando com atividades comerciais também, tenha atenção para não comprar gato por lebre, né? Para não se perder, né? Nos interesses e acabar indo pelo caminho errado, tá, gente? Então, tem que ter atenção. Atividades também que dependam de instrumentos, equipamentos, máquinas, cuidado e atenção, trânsito, né? Máquinas aqui podem envolver até os meios de transporte de maneira geral. Os seus como os do mundo, né? Os coletivos também, trem, ônibus também, né? Aqui pega mais a terra, né? Os transportes por terra. E então tudo isso tem uma necessidade de atenção porque fica com o campo bem instável, né? Até para diálogo, conversa não é muito legal. Então o domingo é chato, tá, gente? Domingo é chato. Porque aí depois vem a conjunção de Lua com Saturno, 22 e 39. Das 19h20, quando a Lua passa pela quadratura com Mercúrio, até as 22h39 fica mais presente essa influência. É bem chatinha mesmo, né? O primeiro aspecto, né, aquele que a gente viu de Lua com Mercúrio, ele não tem mau humor, não é um tema do Mercúrio. Eu penso que só para rotina, assim, coisas muito cotidianas, ele é confuso, né? Ele é sujeito a imprevisibilidades, problemas mecânicos, coisas assim. Agora, quando a gente tem a Lua com Saturno, aí o humor fica chato. Aqui a gente tem uma tendência excessiva da frieza, né? A Lua é fria, Saturno é frio, Peixes é frio. A frieza, ela reserva. Agora, o Saturno é um maléfico, né? Nenhuma conjunção com Saturno é legal. E aí isso vai pesando um pouco no mau humor, no pessimismo. É aquele clima meio preguiçoso, assim, meio arrastadão, né? Ainda bem que é no final do domingo já, né? 22h39. E que a gente vai sentir o período de intensidade, né? Que vai ampliando mais, menor, né? Porque a Lua passa pela quadratura com o Mercúrio às 19h20, e aí depois que ela chega das 19h20 às 22h39, né, é que a gente vai sentindo essa aproximação chata, preguiçosa, assim, né? Aí, gente, a segunda-feira, com a Lua transitando em Peixes, nós vamos ter um aspecto de quadratura com Júpiter. O aspecto é difícil, só que a Lua está no domicílio de Júpiter. Então, a gente tem uma recepção, assim, simples, né? Um favorecimento para Júpiter, que acaba amenizando um pouco a natureza mais adversa, né? Se fosse um trígono, seria muito melhor, né? Obviamente. Mas é uma quadratura de imutáveis. Então, a gente ainda tem um campo de instabilidade presente no ar. E eu penso que essa quadratura, ela é muito idealista, assim, sabe? A gente fica muito preso em sonhos, expectativas, ideais. Fica querendo algo além, né? Então, assim, tenha atenção, né? Mesmo que a gente tenha uma recepção simples aqui para Júpiter, eu não recomendo muito iniciar atividades sobre essa influência, porque essa configuração mutável representa um campo de instabilidade. Ou às vezes expectativas não cumpridas, essa coisa toda, né? Fica uma esperança excessiva, né? Eu acho que uma coisa importante aí pra gente cogitar. O momento perfeito da quadratura 10h07 da manhã, no dia 11 de novembro, segunda-feira, depois que a Lua passar pela quadratura com Júpiter, ela vai chegar a um trígono com Sol. Mas o Sol está num ponto de debilidade da Lua, né? Então não vai ser um trígono assim auspicioso, energético e muito motivador. Durante todo o trânsito da Lua em Peixes, não temos muita velocidade, mas nós temos uma sujeição à instabilidade, muita alteração no quadro, né? A qualidade imutável ela é assim. E o Peixes tem umidade, então é muito envolvimento com as coisas cotidianas. Mantenham passo firmes, mantenham firmes aí nos interesses de vocês para não se verem mudando muito, tendo que lidar com a imprevisibilidade, tendo que lidar com essas coisas do entorno. Aqui o aspecto é bom, né? Mas ele continua com um perfil ainda mais introspectivo. Pode ser interessante se você tiver que lidar com atividades mais necessárias de estabilidade, né? O Sol está no signo fixo, que mantenha um pouco mais a solidez. Num campo mais global, numa expressão de liderança também, pode ser um pouquinho interessante também, porque ele mantém essa coisa mais firme, né? Aqui com o Sol em um signo fixo, tá? Aí, gente, depois a Lua vai ficar fora de curso. Então, 10h17 vai ser esse momento de trígono entre Lua e Sol. Ela demora, assim, algumas horas, né? A Lua vai ingressar no signo de Áries às 3h25 da terça. Não chega a ser 24 horas, né? Como eu falei para vocês, a gente não tem dias assim tão
não tem períodos tão longos com a Lua fora de curso, mas algumas horas, né? Então, para início de atividade não é tão interessante. Agora, quando for 15 horas e 26 da segunda, nós vamos ter Vênus ingressando aqui no signo de Capricórnio. Só que ela ingressa aqui em Capricórnio sem aspecto nenhum. Olha, a posição de Vênus em Capricórnio é interessante porque na triplicidade da Terra, Vênus tem uma regência, né? E aí ela não fica peregrina, então enquanto ela estava aqui transitando no signo de Sagitário, ela só teve poder quando passou aqui nesse termo egípcio de Vênus. Depois não, porque Vênus não tem nenhum domínio aqui em Sagitário. Mas em Capricórnio tem, né, da triplicidade da Terra. Então, mesmo que Capricórnio seja domicílio de Saturno, que seja uma maléfica, e Vênus nesse trânsito esteja conduzida, né, por Saturno, ela tem um pouquinho de poder. E também pelo fato de Saturno estar posicionado aqui onde Vênus tem exaltação. Então, vai criando um campo mais ameno, né? Agora, quando Vênus está em Capricórnio, a gente tem uma tendência do prazer, satisfação, estética, beleza, coisas boas da vida para o campo prático, né? Então, isso tudo pode ser levado para a realização mais prática, não tanto mais festiva, alegre, despojada, como Vênus tinha ali em Sagitário. Aqui é uma intenção mais prática e realizadora. Vamos ficando atentos aos momentos em que Vênus recebe aspectos bons, ou aplica, né, aspectos bons, né? Porque aqui no comecinho ela ainda está sem nenhum aspecto, mas não é uma configuração ruim, mas obviamente ela não tem aquele clima festivo, né? Aqui a gente tem uma tendência mais prática para a expressão de Vênus, né? Bom, e aí no dia 12, terça-feira, então nós vamos ter a Lua ingressando em Áries às 3h25 da madrugada. Aí vai sim acelerar um pouquinho o ritmo, né? Porque tem calor, mas também porque Áries é um signo cardinal e os cardinais já são mais lineares, né? Na mudança, então a gente vai sentindo um pouquinho mais disso. O primeiro aspecto, né? De Lua aqui no signo de Áries será exatamente com Vênus. Aqui é uma quadratura, né? Vênus acabou de ingressar em Capricórnio, é uma quadratura que envolve os signos femininos, então para o mundo feminino, em termos de notícias, os interesses, os temas, né, das mulheres, pode ser uma indicação mais adversa, porque a Lua está num ponto onde Vênus tem o detrimento, né, que é o signo de Áries. Então pode ter alguma questão girando de notícias, né, essas questões com o mundo feminino globalmente ou com algumas figuras em particular, né? Agora, quando a gente fala de questões cotidianas, Vênus é o planeta que representa o quê? Satisfação geral, as aquisições para entendimento de satisfação, lado bom da vida, né? O amor, o romance, as festas, né? Tudo que o desejo tem aí, né? De tema. Então temos aqui um período um pouco chato para aquisições, principalmente essas aquisições que tenham de alguma maneira essa intenção de se satisfazer, não são aquisições por necessidade, mas aquisições para atender algum desejo. Tenha cuidado ali, né, também, tá? Não chega a ser um clima desanimado, assim, não chega a ser um pessimismo, não é um tema de Vênus. Vênus é um planeta benéfico, né? Mas a natureza do aspecto é desafiadora, então para iniciar coisas assim da estética, da beleza ou aquisições marcantes aí da satisfação tem que ter atenção. Vai melhorar um pouquinho depois o quadro, logo que inicia amanhã, porque ali às 7h37 a Lua vai chegar a um trígono com Marte, e como ela está em Áries, né, que é o domicílio de Marte, nós vamos sentir esse trígono bem direto, assim, né? Mas é uma energia, assim, é como se desse um pico de energia, assim, que se eleva bem forte. A natureza do aspecto é boa, né? O trígono é um aspecto fácil. Esse momento, ele pode ser interessante para emprego de iniciativas e em qualquer assunto, tá? Iniciar alguma coisa, iniciar um projeto, iniciar uma aquisição, tomar iniciativa em alguma situação, ele dá um passo adiante, né? Aqui a gente tem um movimento de fogo bem energético que impulsiona, né, a realização das coisas. É bem direto, tá? Não é aquela coisa mais ou menos, é dúvida, do diálogo, não é muito nesse sentido, não. Ela é pontual, tem a ver aí com risco, tem a ver com a tentativa maior da realização das coisas, né? Então, esse momento aqui, ele acaba sendo auspicioso para emprego da energia em um determinado assunto, é bem pontual.
Não, no meu ponto de vista, não chega a ser uma influência assim estridente, nervosa, impositiva, porque a natureza do aspecto é fácil, né? Então é como se empregasse essa expressão forte de Marte aqui em Leão de uma maneira mais construtiva, né? Então pode ser interessante para atingimento de objetivos bem delineados, assim, né? Objetivos que você tenha bem definidos, né? Bom, e depois, gente, nós vamos ter aqui o Mercúrio chegando a uma quadratura com Saturno, mas a Lua não está fora de curso, ela ainda vai ter alguns aspectos aqui, né? Enquanto transita no signo de Áries. Agora, esse momento, ele é bem confuso, novamente. O que eu recomendo para vocês terem atenção, esse momento vai ser às 10h22 da manhã, né? Da terça-feira. Se você estiver em alguma reunião, estiver estudando, estiver numa aula, realizando trabalho, realizando uma entrevista, produzindo um texto, lidando com informação de uma maneira geral, tenha cuidado, ela é bem representativa de confusão, tá? Confusão de mal entendido, não é de briga. Ela é muito confusa, muito. E para temas que sejam burocráticos, que envolvam documentos, autorizações, essas coisas do campo da burocracia, nem pensar, né? Bom, vocês já podem pensar assim, olha, é aspecto difícil, evita, tá? Sempre. O aspecto da quadratura oposição, evita. Ou às vezes conjunções também são desafiadoras, né? Então esse momento aqui é bem inapropriado para o diálogo, para o trânsito natural das coisas, é confuso, notícias mal entendidos, essas coisas de vazamento, de coisas assim nesse campo, pode realmente acontecer, tá? Momento difícil, é às 10h22, só que na terça, 10h22, é o último momento de aspectos e coisas marcantes astrologicamente, né? Aí, gente, o que acontece? A Lua teve o trígono com Marte na terça-feira, 7h37, e quando for 1h19, ela chega a um trígono aqui com Mercúrio. Que aí, então, o Mercúrio teve o seu último aspecto, que foi a quadratura com Saturno, e aqui ele vai melhorar um pouquinho mais. Não, ele se afasta da quadratura e a Lua se aplica a Mercúrio. Agora, aqui a gente tem um trígono do fogo, então fica bem direto, linear, rápido, mas muito pontual, né? Rápido mesmo, né? Imagina assim que no trânsito, na rua, por exemplo, pode se desenrolar bem rapidinho. Se você estiver numa atividade comercial, desencadeia rápido. Se estiver conversando com alguém, desencadeia rápido. É uma configuração bem simples, porque a gente tem uma secura presente aqui, né, em Áries e em Sagitário, e a secura é linear. Como o aspecto é fácil, você vai conseguindo levar as coisas que você precisar levar, realizar sem complicação. E é uma influência rápida mesmo, né? Ela não é só descomplicada, ela é rápida. Então, tudo se desenrola bem rapidinho, tá? Aqui a gente tem esse perfil. Também você vai sentindo que os assuntos, né, eles não ficam enrolados, não tem aquela pegada muito emocional, sabe? Que a gente se envolve com as coisas. É tudo muito rápido, descomplicado. Aí é um momento interessante da quarta-feira. E a quarta-feira vai ser de novo o melhor dia da semana. Aí, gente, o que tem depois desse momento vai ser às 10h51 da manhã. É esse aspecto leve aqui entre a Lua e Júpiter. O aspecto é bem leve, né? Assistiu. Esse não fica assim tão legal nem para a Lua nem para Júpiter, né? Não beneficia, a gente não tem uma recepção mútua. Mas só o fato de ser um aspecto leve com benéfico vai criando mais leveza também. É bem descomplicado aqui a quarta-feira. E aspectos da Lua com um planeta benéfico são bons para as iniciativas de uma forma geral. Então a gente vai perceber bastante facilidade. Por isso que a quarta ainda é um dia interessante, né? Principalmente o período da manhã, porque a gente tem o trígono de Lua com Mercúrio na madrugada, mas depois, bem no meio da manhã, ali 10h51, o aspecto entre Lua e Júpiter. O que vai acontecer depois, gente, é que a Lua vai ficar fora de curso, ela vai ingressar no signo de Touro na quinta na madrugada, né? Então, de novo, assim, a gente não tem um dia inteiro com a Lua fora de curso, mas boas horas aí, né? Um período até importante ali. 3h59 a Lua ingressa em Touro, né? E ela já vai ingressar em Touro, olha, se aproximando de quadratura com Marte, de trígono com Vênus. Então vai ter uma coisa boa e uma coisa ruim, mas assim, a Lua então é mais, em termos de ritmo, ela é mais calma, né? Assim, é bem linear, Touro é signo fixo e é da Terra, né? Não tem uma configuração assim de agitação, né? De correria, nem um pouquinho, né? Se você estiver lidando com atividades cotidianas, vai perceber esse clima assim meio
meio pesadão. Porque também, olha, desses ângulos que a Lua já aparece aqui, o primeiro vai ser com Marte, que é uma quadratura. E aí, gente, ela é dura na queda, né? A quadratura é um aspecto difícil, a Lua tá exaltada, só que Marte em Leão, como eu falei para vocês, né, no ingresso de Marte em Leão, é muito duro, ele tem uma representação combativa, bem energética, né? Às vezes até um pouco raivosa, impositiva. E então, quando a Lua chega a um aspecto assim, muito difícil, e ela tá no ponto do detrimento noturno de Marte, né, que é o signo de Touro, então tem muita rigidez. Evitem, então, a Lua ingressa em Touro 13h59 e chega a essa quadratura às 8h57. Evita esse período da madrugada e início da manhã para qualquer início de atividade, de qualquer assunto que você puder, qualquer um evita. E evite também mudar muitas coisas, assim, sabe? Não tente mudar, não é uma influência muito boa. Bom, primeiro pela rigidez de signos fixos não é favorável para mudanças, vai encontrar todo tipo de embate aí para conseguir aplicar a mudança. Outro ponto é que é uma influência muito nervosa, muito ríspida, né? Não tem nem um pouquinho de flexibilidade, assim, pode representar assim embates mesmo, né? Dificuldades grandes assim na realização dos assuntos. Ela é bem nervosa, um pouco estressada, é um momento para você evitar mesmo, tá? Então iniciamos ali até as 8h57 com essa tensão. Aí vai melhorar um pouquinho mais a influência, gente, porque a Lua vai chegar ao trígono com Vênus. Bom, para Vênus é bem legal esse aspecto, porque a gente tem aqui o domicílio, né, de Vênus, domicílio noturno. Para a Lua não é tanto não, que aqui a gente tem Vênus no detrimento da Lua, mas é um trígono da Terra. Ele é bem realizador, tá? Não é aquela coisa produtiva de emprego de força, porque não é tema nem da Lua nem de Vênus, né? Mas ela é uma influência contínua, linear, então, principalmente para esse tipo de atividade que dependa de procedimentos, às vezes vão sentir facilidade. Não é uma influência assim de festiva, né? Que eu já falei para vocês, Vênus em Capricórnio não tem uma influência festiva, mas é muito legal essa influência para a realização prática. Então é um trígono bom, assim, eu vejo como um momento interessante, né? Vênus se beneficia bastante dessa posição. Vai ser às 9h13, tá? Bom, gente, aí o que acontece é que 9h13 da quinta-feira é o último horário de aspecto perfeito. E aí o que vai acontecer é que a Lua vai gradualmente se aproximando do aspecto leve com Saturno. É um aspecto leve com Saturno, uma influência mais fria, né? A gente tem Touro com frieza, Lua com frieza, Peixes com frieza, Saturno com frieza e excessiva no ar, mas a natureza do aspecto é leve. Para manutenção dos assuntos pode ser bastante interessante, né? Agora, o que a gente tem que ter atenção é que Saturno já está praticamente com uma velocidade zero, tá? Porque ele vai voltar ao movimento direto, já em seguida, tá? Depois que a Lua passar por esse sextil, que vai ser 00:18, o próximo passo aqui no céu é Saturno voltando ao movimento direto. Então, a gente tem aquela representação do estacionário, né? Zero de velocidade, e depois volta a direção. Então, assim, esse momento do sextil, mesmo que o sextil seja um aspecto fácil, eu não recomendo para início, porque o Saturno está com velocidade zero, tá? Assim, basicamente zero, algumas horinhas de virar a direção. Eu recomendaria vocês manterem a rotina, né? Alguma coisa tranquila, assim, né? Evitem mudar muito, tá? Quando for 11h20, então sim, aí a gente tem o Saturno virando a direção, né? É o momento em que ele muda, ele vira para o movimento direto. Assim que ele vira, todo o planeta vai aumentando a velocidade gradualmente. Então ele vira a direção, que é uma questão legal, né? Uma condição legal para o planeta, mas ele vai estar ainda com uma velocidade bem abaixo da média, né? Ele vai, ao longo dos dias seguintes, melhorando a sua configuração, tá? E, bom, melhora um pouco, né? O signo de Peixes não é uma posição muito forte para Saturno. E a gente tem aqui nesse momento o Saturno na quadratura com Júpiter, né? E Júpiter tá voltando para 18 e tal, e o Saturno avançando. Então é uma quadratura que vai se tornar perfeita no futuro, né? E vai beneficiar um pouco mais a Júpiter. Saturno não se beneficia, mas ele tá gerando
uma recepção para Júpiter que é um benéfico, ele está na casa de um benéfico. Então eu penso que essa virada de direção de Saturno vai melhorar um pouco o avanço das coisas, né? Sair um pouco mais daquele ranço lento, daquela coisa muito rançosa, assim, sabe, do clima global, assim, gradualmente vai melhorando um pouquinho mais, vai buscando um pouco mais do otimismo de uma forma global, tá? Bem lentamente. Agora, sexta-feira, dia 15 é feriado, né? Vocês vão ter bastante coisa. Sexta-feira é o dia que tem mais movimento aqui. Aí a gente tem uma fase cheia, 18 e 28, olha, o momento perfeito de oposição entre Sol e Lua, pegando o eixo de casa 1 e casa 7, né? Por quadrantes, por signos inteiros, é o mesmo, né? E a Lua exaltada, enquanto o Sol tá ali, né? Num ponto que ele não tem poder nenhum, tá peregrino, estrangeiro ali. Bom, gente, então é uma fase cheia de signos fixos, ela é bem robusta, um pouco dura. O ascendente aqui é Touro e o regente do ascendente Vênus no signo de Capricórnio não está propriamente ruim pela posição, mas está na 8ª casa. Então a casa 8 ainda ela puxa muito resquício de assuntos ligados ao ambiente internacional nessa temática econômica, né? Então a gente pode ter um período ainda muito desse tipo de temática, né? E uma coisa importante é que um eixo de casa 1 com casa 7 sempre coloca no contexto global essa influência do nosso país em função do outro país estrangeiro. Só que a Lua que tá aqui do nosso lado, né, na casa 1, tá exaltada enquanto o Sol tá peregrino. Então pode ser um período em que o ambiente internacional, né, nos assuntos globais, ele seja um pouco ríspido, difícil, a questão de embates, né? Questão de concorrência, embates, essas posições, mas numa expressão Brasil como contexto de país, mais calma, né? Tipo, a Lua tem mais poder aqui, né? E ela tá no ponto máximo de visibilidade. Então, nesses embates internacionais que envolverem o Brasil, parece que o Brasil tá um pouco mais confortável, né? Do que o ambiente internacional. Agora, a gente tem Saturno na casa 10, que é uma casa que envolve o âmbito governamental, né, em todas as esferas, municipal, estadual, né, federal, e aí o Saturno que voltou a velocidade, pouquinhas horas, né, então ele tá com velocidade zero. É uma expressão lenta, né, ainda, que gradualmente vai avançando, assim, bem lentamente, né? Mas ela ainda é uma expressão muito lenta, nada de muito novo, mais do mesmo, né? Então, esse período de 15 dias aí, em que a gente tem dessa fase cheia até a próxima fase nova, parece trazer esses assuntos. Brasil versus ambiente internacional, uma certa rixa, o Brasil se mantendo estável aqui, né? Com o domínio com controle, no ambiente governamental, lentidão, né? As coisas bem devagar. A gente tem Júpiter aqui na 1ª casa por quadrantes, mas se for por signos inteiros, em Gêmeos estaria na 2ª casa, né? E a 2ª casa sendo uma casa dos fatores econômicos, né? Então eu penso que tem um tema econômico aí também com retomadas, né? Um certo movimento, e o Júpiter aqui ele tá se beneficiando da proximidade da quadratura com Saturno, porque tá no domicílio dele, né? E também da oposição com Mercúrio no seu outro domicílio. Então, embora a gente tenha Júpiter aqui numa expressão econômica, num ponto do detrimento, ele, por vias tortas, né, por caminhos não muito fáceis, ele alcança os seus objetivos, né, atingindo. Então, parecem ser 15 dias que trazem temáticas econômicas, assim, também, tá? Então, tanto disso. E aí, gente, depois da oposição Lua e Sol, às 18h28 da sexta, nós não temos novos aspectos na sexta. A Lua vai ficar fora de curso depois desse momento, tá? E aí ela ingressa em Gêmeos 4h08 na madrugada do dia 16, que é sábado, e vai já movimentando, trazendo mais agitação, mas o sábado é legal também, como o sábado da semana anterior. É interessante, porque depois que a Lua ingressa em Gêmeos e já tem mais movimento oscilante, a posição só da Lua em Gêmeos não é considerada muito boa. Os astrólogos da época medieval, lá da época persa islâmica, consideram a posição da Lua em Gêmeos bastante desafiadora, né? Porque é o 12º signo, né? A partir do domicílio da Lua. Então,
fica aquele clima instável, né? Sujeito a imprevisibilidades e tal. Tem a umidade da Lua e também a umidade de Gêmeos que acaba trazendo esse envolvimento global com as coisas. Não é um período tão interessante. Só que assim que a Lua ingressa em Gêmeos, ela já vai chegando a esse aspecto leve de 60 graus com Marte, que está em Leão. Então, como Marte está num signo seco e num signo fixo, vai trazendo mais linearidade. A gente não vai sentir tanto essa oscilação, essa instabilidade, porque esse aspecto vai criando uma espécie de solidez, né, de uma coisa mais retilínea. E pode ser interessante para as iniciativas. Esse momento perfeito do sextil vai ser às 9h59 da manhã, tá? Do sábado. E aí depois disso a gente não tem novos aspectos também, tá bom? Mas a gente encerra a semana bem também, né? Como encerramos a semana anterior, tá? Então vocês viram que nós vamos ter sim alguns períodos longos, né? Com a Lua fora de curso, mas não chegam a ser assim mais de 24 horas como nós tivemos um dia lá na semana anterior, né? Mas é uma semana que já vai começando a trazer uma configuração diferente no ar, aí com Saturno voltando ao movimento direto, a fase cheia também, né? E é isso, tá? Então, uma ótima semana para você. Não esqueça de curtir, deixar o seu comentário aí para me ajudar a divulgar o canal, tá bom? Até a nossa próxima semana, então. Até mais. Muito obrigada.